Zaxcast. Conversas para impulsionar a sua confecção. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Zaxcast. Agora eu estou aqui com o Rubens, um dos fundadores da TXC, que é uma baita marca de jeans, enfim, na verdade country com tudo, né? Realmente uma coleção completa, né? Na parte country, estilo mais americano. É a marca mais forte que nós temos hoje no Brasil, muito focado em trabalhar essa parte do interior, né? O cara que trabalha ali do agronegócio, do interior do Brasil, é uma marca muito forte. A gente vê que vai desde o boné, de roupa mesmo, vestimento, acessórios, uma das mais queridas que nós temos. E a ideia hoje é conversar um pouquinho sobre os problemas que podem acontecer e que quase todas as marcas têm, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um bate-papo bem bacana e obrigado por estar aqui conversando com a gente, Luiz. Que isso, Zanata, obrigado, um prazer mais uma vez, né? A segunda vez que a gente está retornando aí para esse bate-papo, para esse evento incrível. E Deus abençoe e dê muita longevidade nesse grupo de vocês aí, que é um grupo 360, faz muita coisa, né? Todos vocês têm uma história e a nossa história é exatamente essa. Eu acredito que muito em construção de marca. Acho que uma das coisas que eu falei para você nos bastidores é que a gente não produz praticamente nada. Então a gente é muito focado, a gente veio do varejo, a gente veio da venda. A gente gosta de conversar muito com o cliente da ponta, ele é o nosso maior consultor. E essa é a deixa que eu deixei aqui no final. O cara tá ali na fábrica, ele acha que ele não é vendedor, que ele só produz. Cara, eu sou o consultor dele, eu que tenho que falar, então ele tem que me procurar, assim como eu procuro o cara da ponta. A TXC, Zanata, ela criou o mercado moda agro. O que é moda agro? Isso foi uma moda que a gente trouxe para o Brasil, baseado no western americano, mas porque o Brasil é o celeiro de alimentação e do agronegócio do mundo nos próximos 20 anos. Então a gente enxergou um nicho de mercado de um cara moderno do interior que estava desassistido. Esse cara vai à academia, esse cara vai pra praia, só que esse cara tá no interior produzindo. Então falou, cara, é para essa pessoa que a gente quer vender. E aí quando a gente fala moda agro, isso vai englobar o western, o country, o cara moderno. A gente tem hoje mais de 80 referências de produtos diferentes aí. E para finalizar, eu sempre falo, estava agora na China, falei, cara, a única coisa que eu acho que a gente não faz de um acessório é relógio. E agora é a nossa inovação para 2025, um acessório que a gente vai trazer aí. Então, eu acho que é uma coisa assim, é sazonal, mas a gente vai trazer um produto diferente, que é o que a gente tenta fazer. Além, muito mais do que o vestuário, a marca, ela está muito mais associada a ser um produto de estilo de vida, uma marca que comunica através da roupa. Eu estava dando uma olhada na coleção agora, nessa nova que vocês lançaram, tem desde colete, tem camisa, tem camisa polo, que é o casual, só que é o casual pensado nesse perfil. Né? Nesse perfil, isso é muito bacana, porque era muito marca de fora que vinha aqui pro Brasil há muitos anos atrás. Exatamente. Né? Era muita importação, só que aí era 100% só pensado no modelo de fora vindo pra cá. Exatamente. Sem a brasileiridade. A tropicalidade, né? É a associação da tropicalidade à cultura norte-americana que tem gerações à nossa frente. E acho que isso tem dado muito certo, cara. Acredito que a gente tem construído um bom papel, a gente está muito focado em construção de marca e de comunidade. E eu acho que isso que você... É um pouco a diferença entre o que custa e o que vale, né? Então, custar é o que você paga e vale é o que você recebe. Cara, valeu pra mim isso aqui. Aí é onde você consegue medir um pouco do teu brand. É onde você consegue subir ticket, subir margem e o cara não sentir aquilo, e isso vai construindo algo. As margens andam tão apertadas no Brasil, né? Então acho que construção de marca seria um dos grandes diferencial. Eu tive uma pergunta esses dias num palco, o cara falou, Rubens, é porque eu sou o mais barato. Falei, cara, e se o cara for mais barato? E se ele foi mais barato? Falei, e esse aqui foi mais barato? Onde vocês vão parar? Então, o mais barato é um jogo muito difícil. Eu tenho uma admiração por todo tipo de negócio. Mas eu não gosto de jogar o jogo do preço, não. Quanto mais barato, menor a margem. Né? Nós vivemos num país de uma insegurança tributária muito grande, né? A gente vem falando sobre isso aí. Hoje a gente tem vários benefícios para a confecção. E é isso que mantém a confecção ativa hoje. São os benefícios que tem nesse estado, no estado de Goiás, que é a nossa matriz.
E sem os benefícios, sem chance de nenhuma empresa dessa perdurar. Então acima desses ajustes tributários, as margens ainda são tão apertadas, então se você ainda tiver que bater preço, eu acho um jogo muito difícil de surfar, tem gente que se dá muito bem nisso, mas não é o jogo da TFC, nosso aqui é um jogo muito mais de valor. Até porque quando você trabalha com preço muito pequeno, você não sabe, você deu um ótimo exemplo, como é que o outro vai fazer. Às vezes você está jogando o jogo com as regras do jogo. Você paga todos os impostos, você leva tudo muito a sério, aí o outro cara começa a vender mais barato que você, mas ele está fazendo meia nota, ele não está emitindo, ele não está dando a entrada no nosso fiscal. Eu sou um cara que já passei por tantas empresas, cara, e o último jogo que eu joguei, que foi um ramo alimentício, é um jogo que ou eu estava no meio da cadeia, ou eu estava disputando no Sadia, ou eu estava disputando com um cara que fazia no fundo da casa. Eu não estava no nenhum jogo. Eu era insuficiente para concorrer com a Sadia ou a Perdigão, e para baixo o cara me comparava com o de baixo que tinha preço demais. Então esse jogo do preço, para quem trabalha assim, é um jogo que não existe fidelidade. Essa parte que você falou, que tinha essas duas posições, é interessante porque para nós de tecnologia, normalmente quando a gente vai fazer uma startup, os investidores eles falam, cara, você tem 2 quadrados. Ou você está no quadrado em que você tem uma margem baixa, mas você cresce muito rápido, e aí você vai com força mesmo, e é por isso que você tem a margem baixa, você quer arrebentar, ou você vai crescer devagar, mas você tem que ter a margem alta. Você ficar no meio, exatamente, né? Você tem a margem baixa, mas você cresce devagar, não funciona, né? Porque daí você quebra. Ou se você também achar que você vai ter uma baita margem grande, você acha que você vai crescer pra caramba, você não vai. Então você tem que achar um dos dois lados, né? Você tem que escolher um quadrado. Exatamente. E às vezes a gente não acha o quadrado, você fica no meio ali, e o meio é o mais... É o mais complexo aí, né? Onde você vai sofrer mais variáveis aí e mais instabilidade. Você tá no meio da gelatina ali. Eu acho que é um jogo complexo. E assim são todos os negócios. São todos os negócios. A cadeia, quem tá na cadeia do meio é o mais sofrido. Exato. Bom, e sobre a questão da sazonalidade, né? A gente tem visto aí muitas marcas que... Porque durante o ano inteiro você tem todo o custo fixo, né? Você tem uns períodos em que você acaba produzindo menos, às vezes é uma pausa ali da sua equipe, ou é um tempo em que a coleção, às vezes pode ter um atraso, né? Durante até a criação da própria coleção, a modelagem até ficar pronto, ou um tecido que não chegou a tempo. Como que vocês trabalham quando tem alguma sazonalidade que impacta o seu faturamento e de alguma forma o seu custo fixo está lá em cima? Eu não sei o quanto que isso é comum, já que vocês já trabalham com a coleção já vendida, né? Então vocês diminuem o teu risco a isso, né? Mas existe alguma coisa assim que às vezes quando acontece de impactar seu faturamento? Ô Zanata, hoje a gente tem a expertise de ter lojas de varejo. Eu tenho uma loja de multimarca muito grande, se não uma das maiores do país de varejo, é um baita laboratório. E aí a gente bate esse papo muito com o meu sócio, que é o Rafael, que é de produto e produção, que coordena produto e produção, e meio que na direção criativa, e o Neto, que está no comercial. A gente forma um trio muito engajado. E sempre que acontece alguns parâmetros, por mais que a gente mudou do fast, a gente fazia um produto que chamava Drop Fast, mas era um fast fashion. Quando a gente mudou pós-pandemia para coleção, primeiro foi um impacto muito grande de aculturar o pessoal a entender o que é uma coleção, muito mais complexo. Depois que a gente já está com 2 anos aí, continua o mesmo trampo. Porém, a gente tem mais previsibilidade. Então, o que eu estou produzindo já está vendido, a não ser quando chegar para faturar e o cara está inadimplente. E muitas regras comerciais para se estabilizar isso funcionam o seguinte: se o cara também não quiser receber, ele é penalizado. Aí eu criei várias estratégias na nossa empresa. Se o cara não quiser receber, mesmo ele estando apto a receber, ele não tem obrigação de receber. Mas, cara, ele me compromete o meu fluxo inteiro, porque eu tenho o meu CD como não tenho ele como estoque, eu tenho ele como um estoque de passagem, eu já vendi. Se o cara me impacta, ele é penalizado. Mas como você vai penalizar um cliente? Eu criei um sistema de um clube de benefícios para o cara, que a partir do momento, uma das penalidades é de cashback, e no final das contas, ele deixa de receber 12%, não em desconto, eu posso contar isso depois, mas pode olhar no nosso Instagram, no nosso site, que é o SubX, esse cara perde 12% de benefício durante o ano. Então a gente quer que as pessoas fiquem comprando
um estoque regulador dentro das 4 coleções. E outra coisa, quando a gente sofre algum tipo de previsibilidade, que é quebra de tecido, como a gente está com a coleção sempre à frente, a gente teve um problema de tecido. A gente pegou as camisas da outra coleção e antecipou e bateu o recorde de venda, ela já estava pronta. Nós descemos para a coleção e conseguimos fazer o número. Outra coisa é que a gente é uma empresa muito versátil, ainda somos uma empresa relativamente pequena. Eu não sei o que é pequeno, relativamente pequena, somos uma empresa de médio porte. Então é muito rápido tomar decisões, a gente não depende de um conselho, a gente não depende de mandar um e-mail. O que aconteceu? Esse ano a gente criou 5 outlets. A gente está vendendo nossas lojas próprias e a gente está diminuindo os gargalos para dentro da empresa, o frio nos... E assim, a gente agora começou a ter um departamento de novos canais, inovação e multicanalidade. Eu acho que essa é a empresa que precisa pensar para frente e antecipar esse tipo de problema que a gente vive no Brasil, cara. É um problema de estabilidade financeira que acomete 70% de toda essa cadeia de varejo hoje. Ela é instável e é normal, quem não quiser surfar ela, varejo é essa montanha-russa. E no fim das contas a gente toma decisão muito rápida e essas decisões de investir em alguns marketplaces que não estavam com a gente, a estrutura, a eficiência melhor no online e a eficiência que a gente colocou nas nossas lojas próprias e nos canais de outlet nos fez amenizar essa parte de sazonalidade para a gente. Eu acho que é pensar rápido, tomar decisão rápida. A pior parte é não decidir. E como você falou, talvez por não ser uma empresa tão grande, tão burocrática, para você fazer uma curva, né, dar um cavalinho de pau, você consegue. É como uma lancha, né? Exato. O navio é complexo. Não é um navio ainda, né? Então é mais acho que fácil. Isso aí é um ponto positivo pra gente. Surfar driblar esse tipo de desafio. Não, bacana. E hoje, né, desde o primeiro momento, porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, né, eu quero saber um pouco mais sobre a questão da franquia, da revenda, da marca própria, das lojas próprias que vocês têm, mas quando você começa a investir o primeiro real na sua coleção, até você começar a receber o primeiro de novo R$1 que você investiu ali, de quanto tempo que a gente está falando aqui? Que você impacta o seu pra falar a verdade, aí? Já foi 270 dias. Hoje a gente está em 187. O problema aí, Zanata, é o cara da ponta entender o que é esse jogo de produzir, né? E como eu sou do varejo, eu criei um respeito muito grande pelo fabricante, pela costureira, pro cara que faz atacado. Então esse jogo aí de juros altos e manter um estoque desse tamanho, um dinheiro desse tamanho, chega a ser em alguns momentos frustrante. Mas assim, pra mim, cara, que lido, eu nunca levei o dinheiro Cara, pra você ter ideia, eu já passei por 17 empresas, eu tenho 8 ativas. Já vendi outros, comprava e vendia negócio. O dinheiro, a TXC me conquistou porque de tudo que eu fiz é a única que eu enxerguei que eu vou construir uma marca. E uma marca, quando você realmente enxerga um propósito nela, vai muito além do dinheiro. Então, construção de marca, se você colocar o processo como um todo e a operação, ela é melhor deixar um dinheiro no banco, cara. Dependendo da operação que você tem, tá? Se você trabalha com margem pequena... Exato. Né? E na construção de marca é intangível que você consegue pôr, só que existe um preço do que você vai investir em marketing e publicidade. E isso é um preço que a gente paga, eu não vou falar que paga caro, a gente investe bem em propaganda e marketing dentro do nosso nicho. Pra você ter ideia, esse ano a gente fez o circuito sertanejo com a Brahma. Com a Brahma a gente vai fazer collab aí, que eu não vou poder falar, com um grande banco multinacional. A gente vai fazer outra collab com uma das maiores empresas do Brasil. Então, assim, porque está em sigilo de contrato, então assim, a gente tem investido bastante. Esse investimento de marketing e propaganda, cara, é um tiro, tá? É um tiro que você tem que dar. Isso dissolve um pouco a sua imagem, mas uma empresa a marca, muitas vezes, a gente tem vários cases populares, uma marca vale, muitas vezes a marca vai valer mais do que a operação. E a gente que não está em construção de marca, e está vendendo para todo mundo, e com multicanais e totalmente desalinhados, a operação começa a não ter valuation nenhum. Você fica trabalhando aquilo como um banco. E não é esse o propósito da nossa empresa. Não, bacana. Porque às vezes o pessoal que trabalha com uma margem muito baixa, né, ele precisa fazer muito volume para vender. Eu falei isso para você nos bastidores. Eu tenho uma admiração muito grande por alguns amigos que trabalham, por exemplo, com jeans, são meus amigos. Ele falou, Rubens, o jeans para mim é como se fosse banco.
margem baixa e muito dinheiro, muito giro. O produto meu eu vejo aquilo como um pacote de dinheiro. E aquilo é margem baixa, o mindset do cara é para muito giro e pouca margem. Então a gente trabalha a gente tenta trabalhar hoje, diminuir volumetria, não que vá diminuir agora, mas de longo prazo, diminuir a volumetria, um lead time equalizado e ter mais margem para mim e para o cara da ponta. Porque o cara que está no varejo precisa de margem, cara, também, porque é muito sofrido a parte do varejo. Porque até agora eu acho que eu queria conversar um pouquinho sobre a questão da franquia, da loja própria de vocês e a revenda. Porque quando você tem essa preocupação que a sua margem tem que ser boa para você conseguir que ele também consiga trabalhar bem, né? Aqui nos bastidores a gente estava conversando que, por exemplo, o cliente que gosta da sua marca, se identifica com você, você tem um cara do online, mas ele é muito mais forte no offline. Muito mais. Né? Então ele tem uma presença muito forte, ele cria realmente uma conexão muito forte com quem está com a sua marca lá na ponta. Só que para você conseguir atender esse cliente direito na ponta, você precisa ter um estoque que não seja a grade tão quebrada, porque o cara chega lá, ele gostou daquela camisa, pô, mas você tem a GG? É a síndrome do não tem, né? Puta, cara, isso aí eu não tenho. Mas eu posso fazer um pedido online. Pô, vai demorar 2, 3 dias, é diferente do cara ali. É a hora que você vem equalizando o teu estoque também, viu, Zanata? A gente partiu pós-pandemia e abrimos, para quem nunca tinha feito coleção, só fazia praticamente pronta entrega, a gente começou com 800 referências. Hoje a gente já vem com 550, a gente vai entendendo o que realmente vende e dentro daquilo aqui a gente só abre as bases. Aí você começa a ter uma gestão de estoque melhor e para de sofrer um pouco menos, porque nunca vai parar quem tá. Você pode ir nos grandes players que vai faltar o produto. Porque o índice da o jogo da escassez também é bacana, dependendo do como você age. Eu tenho alguns produto de Pima, que são produtos que geram escassez, que é um sucesso. Ele é de demanda reprimida, tá, do nosso mercado. A gente trabalha de uma forma diferente e isso faz parte do jogo. Mas a questão de operar essas 3 lojas de formato diferente, acredito que é importante a gente ter as lojas próprias, porque a gente sofre na pele exatamente. A gente trabalha a operação como se ela fosse uma franquia. Ela simula exatamente uma franquia, pra gente saber como ela tá. E esse modus é bem diferente, tá? Mas a gente precisa sofrer, são canais diferentes, então eles estão alinhados. Mas você perguntou para mim nos bastidores se eles colidem. Sim, não tem como, não. Se eu abrir essa câmera e falar que eles não colidem, é uma ressalva e uma mentira. Muitas vezes as pessoas falam alguma coisa na frente da câmera aqui, mas é muito importante saber o que você está falando. A realidade aqui, a realidade, seu colaborador está lá dentro falando, cara, o meu líder está mentindo. E uma das coisas que uma empresa precisa ter é uma gestão de pessoas que estão na liderança que seja inspiradora. Porque tem gente que trabalha com a gente, não é só pelo dinheiro. Então é bom a gente estar falando a verdade. Então sim, tem colisão, mas a gente tem visão estratégica. A gente vem conversando com muitas pessoas, estuda, a gente está no mercado, escuta muito o cliente, mas entende também para onde a gente quer chegar. Então vamos lá, nossa última aposta que a gente fez, a gente viu que a gente era um produto, a gente não nasceu no jeans, a gente nasceu na parte de cima. Falei, cara, aconteceu um negócio no mercado, falei, cara, não posso perder uma posição de jeans que vai... Aí você tem que estar muito por dentro do que vai acontecer no mercado, de que está acontecendo de fora para dentro no Brasil. Falei, cara, não posso perder minha posição no jeans nesse meu setor. A gente fez uma puta aposta e as franquias não conseguem apostar nesse produto o suficiente do que a gente apostou com o compromisso que eu fiz com as fábricas. Porra, eu assumo o compromisso com a fábrica. Cara, jeans vai... Você vai produzir um monte, você precisa escoar isso aí. Você precisa escoar. Aí o cara da franquia fala, porra, mas pra mim, eu não tenho isso em contrato, exclusividade, tá? Falei, cara, quando você vende jeans, chega ali e fala 2%, aí você tá focado no problema, cara. Aí é a hora de você escolarizar o cara, você tá focado no problema. Aí o cara não percebe o tamanho do arranjo, a qualidade do produto que eu coloquei, a margem que eu coloquei para ele. Ele não olha a margem, ele não olha o produto, a margem, e nem olha o quanto eu coloquei de publicidade para gerar desejo. Mas tem aquela objeção do ser humano, não, mas tá ruim para mim, mas ele não sabe o que é bom para ele. Então vai muito da clareza e de você deixar muito claro o que você quer para tua marca e as coisas vão se acontecendo. Então assim, e no outro processo que é a loja
que é a loja de multimarca, são 1.600 pontos, tem rodado muito bem. O nosso sócio assumiu essa posição de diretor comercial e tem levado isso com exima destreza, porque eu estou no varejo, ele fica no atacado e essa troca é muito importante. E a parte nossa do online, Renata, ela tem crescido, ela representa 3% do faturamento, mas eu acredito que ela vai fechar com 5%, e de 3 para 5 são quase dobrar, né? As pessoas não entendem que do faturamento total, mas quando a gente começa a olhar um pouco sobre comunidade, é entender um pouco sobre tráfego, mas do tipo, é entender a jornada do nosso cliente. O nosso cliente, que é o cara moderno, do interior, conservador, ele ainda é um cara que no começo você falou aqui, você conhece um pouco da nossa marca, ele ainda não é um cliente tão online. Então, às vezes, eu vejo muita gente falando de e-commerce. Eu tenho 3 e-commerce e pouca gente fechando no azul, tá? Então é muito faturamento e linha de baixo zerada. Então eu tenho gente faturando 10 milhões em e-commerce mês, fechando no final do ano no prejuízo. Então vir ao palco e falar que fatura 100 milhões e dá prejuízo numa empresa, eu não sei o quanto isso é bom. Mas eu sempre trabalho com uma empresa precisa ser lucrativa, gente. Então eu lembro sempre assim, eu tento levar minhas empresas de um jeito que elas, no final das contas, elas precisam se pagar. Então, e elas trabalham em BUs separadas dentro da minha empresa. Essa aqui é responsável por esse custo, e elas são empresas individuais lá dentro. E isso precisa ser, essa conta precisa ser paga. Não, e bacana. aí são apostas diferentes. Eu ia até perguntar, antes da gente falar um pouco mais do online, então, para quem, por exemplo, tem interesse em ter uma franquia, né? Eu vi que tem lá no Instagram de vocês, Sim. Né? Seja franqueado, para quem quer fazer a revenda também tem lá. Uhum. Você falou que às vezes pode existir sim uma colisão, depende. Mas, por exemplo, para quem quer ser um franqueado hoje da TXC, ele consegue ter uma questão de, por exemplo, vamos supor que eu estou em Maringá, Uhum. tá? Existe uma questão ali de Zoneamento de zoneamento, vendas. Existe o zoneamento que é uma de vendas. proteção mínima. E mais, vamos lá, tá? existe o zoneamento de vendas e como você falou de Maringá, Maringá é uma cidade entre 200 e 250 mil habitantes. Ela cabe uma outra loja, se não uma outra franquia, ou uma outra ou 2 multimarcas. A gente tem tudo isso muito alinhado, tá? Quando eu falo em colidir, é inovação de outros produtos que a gente precisa inserir do mercado e ele precisa ganhar volumetria. Mas essa outra parte entre colidir, o zoneamento de vendas é tudo muito bem alinhado. Eu falo muito mais sobre inovação. A gente criou a TXC Small, enviamos um modelo de mercado de um jovem que estava esquecido, de uma criança, daquele produto pai e filho hominho, do interior. Falei, cara, vamos apostar nisso? O negócio cresceu esse ano 200%, sem nenhum investimento publicitário. E eu falei, cara, não dá para ficar um projeto desse dentro da franquia. Aí eu falei, franqueado, você pode comprar sem compromisso nenhum de pedido mínimo. Mas eu vou vender eu vou abrir esse leque. Aí essas colisões e percepções, às vezes, elas se chocam. Mas nada ao ponto do que a gente não foge da nossa essência, da nossa clareza de visão. Não, bacana. Eu acho que o ponto principal aqui, como você falou, até linda no bastidores, vocês zelam muito pela transparência, né, nessa comunicação. Tem Então, que se ter o cara clareza. fala, olha, eu quero então ser um franqueado aqui em Maringá. Na hora que você está conversando com esse cara, Com fala, ó, certeza. mas Maringá é grande, hein? Maringá acho que dá para ter as 2. Uhum. O cara, peraí, eu não vou ter exclusividade lá? Não, cara, acho que não. Eu Né? sempre transformo a palavra. Existe uma palavra por exemplo, sobre no CLT. Existe uma diferença entre bonificação e premiação. Existe uma diferença entre exclusividade e preferência. Então a gente vai estudando e debatendo isso. Então, assim, enquanto o cara estiver comigo, tudo que eu escrevi que é de obrigações dele e meu, e os deveres de cada um, as preferências dele. A partir do momento que ele não cumpre, ele me deixa uma porta de não ter mais a preferência para ele. Eu tenho cidades que estão acima da média de onde eu poderia ter lojista, mas o cara performa muito bem e eu não tenho outro. Eu acho que clareza é isso. A gente é ainda uma empresa de CPFs, Ana. Então é muito claro, a gente bem objetivo, mas se o cara opera bem, a gente quer que ele opere e seja a nossa vitrine lá dentro, sem problema nenhum. Então, dentro do nosso CRM, é bem claro tudo que a gente deixa para a pessoa. E eu acredito que a nossa marca ainda tem muita coisa para crescer, porque são 5.500 cidades. A gente é uma marca de interior, uma marca que quase não se posiciona dentro de shopping, tá? Porque a gente gosta de ser franquia de exclusividade, de ser uma marca líder, uma marca que tenha desejo dentro do interior, porque o interior está a riqueza do Brasil e pouca gente percebe isso. Então a gente percebeu esse caminho, a gente fez o caminho contrário e tem dado muito certo. O bacana é que, por exemplo, eu dei uma olhada, para quem está assistindo aí, para ter uma ideia, a taxa, né? Tem o royalties,
que é baixo, que é 5%, para mim é baixo, um E esse royalties bacana. 5%, eu até te E falei... é 1% de marketing. e é muito 5% sobre a venda que eu faço para você, não é É. sobre o que você vende. Então é 5% sobre o selinho, eu acho super justo, e 1% sobre marketing. Cara, eu tenho... Só com essas parcerias que vocês estão fazendo com essas grandes empresas, na hora que essas coisas saírem no mercado, que a gente entender com quem é, Aham. isso gera realmente um valor tão grande para a marca que para quem está revendendo na ponta, consegue ter uma margem muito melhor. Exatamente. Que é a construção da marca. Não vai brigar por preço. Vai ter que ficar só preocupado em dar desconto. Né? Vai conseguir vender o produto A gente tem uma cultura lá e muito escrita que chama fazer mais com menos. A gente tenta fazer isso dentro e fazer isso para com os nossos franqueados. Franqueado é um sócio, né, cara? A gente quer que ele performe bem. Então, ótimo. E aí, agora, nossa última pergunta. Vocês fazem, então, online site, né? Vocês têm o site próprio. Vocês vendem, assim, WhatsApp, algum... Ah, cara, eu vou... Ô, Zanata, eu viajo muito, né? Esse ano eu fiquei 90 dias pro exterior, cara. Eu bati recorde. Eu tô 20 dias fora de casa e eu sempre gosto de entender um pouco de mercado. Impressionante como a maior loja do segmento nos Estados Unidos, que o gerente é meu amigo de muitos anos, fala português fluente, não tem ninguém no WhatsApp. A venda é por demanda. Nas nossas empresas, a venda, vou te dar esse número. Hoje, para mim, a venda do WhatsApp representa 20% de conversão contra 1% do site. Se eu não impulsionar via WhatsApp, minha demanda cai muito. Então, assim, a cada 100, um compra no site, 20 compra via WhatsApp. Então, é só ver casos como Riachuelo, Renner, C&A, que eles têm feito com isso aí. É impossível. O brasileiro gosta de ser atendido. Não é uma demanda que o cara entra no www e compra ainda não. Pois é. Realmente é que ele está muito mais engajado, né? Quando ele entra no WhatsApp e ele tem ali alguma comunicação, melhora bastante. Ainda é, a gente tem esse compromisso aí, a gente tem essa equipe aí. E essa equipe só tende a crescer. O brasileiro ele é acostumado de uma forma diferente. Sim. Ele precisa vender para ele. Não basta ter a gôndola, ele precisa de vendedor. Sim, exato. E os marketplaces? Né? Vocês estão hoje em algum marketplace de varejo? O marketplace foi uma das estratégias que a gente olhou como multicanalidade quando a gente sofreu alguns processos de não escoamento por um motivo do cara, na hora de você faturar, o cara tá inadimplente, ou o cara ter fechado, ou coisa do tipo, e também sobre parte de frio, você acaba, então a gente usou alguns marketplaces como teste, mas também para escoar. Mas sem brigar com preço, certo? Sem brigar preço. Continua com marca, é posicionamento de marca. Cara, mas foi num canal a muito mais. surpreso o que aconteceu, porque eu sinceramente, eu falei pra você nos bastidores, eu sou o cara do balcão. Eu não uso nem computador, não sou um cara online, eu sou o cara de venda, então eu sou muito de relacionamento, tá? Minha ferramenta é meu celular que tá aqui. Meu mentor é Deus, minha bússola é a fé. Eu sou um pouco apegado a essas coisas, mas eu acredito, cara, que a concepção de tudo isso aí na parte do marketplace é que é o futuro. Eu acabei de dar uma palestra dentro de um evento de e-commerce, fui falar um pouco sobre CRM, o que é relacionar, e esses desafios de mudar rápido também, porque a gente precisa mudar muito rápido, mas me deixou... O que eu não estava apostando vendeu muito, e uma curiosidade que pra gente é que a gente jogou 90% do nosso produto para os marketplaces eram masculino, porque nós somos fortes no masculino, mas 65% da compra do masculino foi por mulher. Aí você começa a trabalhar números, oferta e demanda. E aí, cara, é capítulo para muito lugar, mas é um caminho sem volta. Estar em alguns marketplaces, a gente está alinhando um próximo aí, e é mais um canal que a gente já deixou como um check ali, e já tem um orçamento para esses marketplaces para o ano que vem, que não estava orçado no começo do ano, não estava orçado os outlets. Então a gente tem um orçamento para não fazer outlet ano que vem, mas aumentar um pouco o nosso marketplace e essa presença digital, porque o marketplace não é só venda, né? Ele é um veículo de propagação e de publicidade também do teu produto. Ele também tem um outro viés. Isso aí é uma aposta nossa também para o ano que vem. Bacana, perfeito. Bom, Rubens, muito obrigado pelo tempo, né? Grande sucesso para a TXC, continue crescendo pra caramba. Espero ver vocês ainda aqui pelos eventos que a gente faz também. Amém. Tá? E obrigado pelo tempo mesmo. Pessoal, muito obrigado aí, conta com a gente, segue a gente lá no TXC Brand, tá? Ou no txcbrand.com.br, meu arroba lá é o Rubens Inácio. Se vocês quiserem mandar lá no direct lá, eu vou responder todos vocês aí. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos, essa empresa que nos está assistindo. Valeu. Amém. Valeu. Boa.